Bom, vamos lá. Sabe aquela sensação de parar numa encruzilhada e os dois caminhos simplesmente parecem fazer sentido? E aqui a gente não está falando de uma escolha simples entre o certo e o errado, não. É algo bem mais complexo. A nossa conversa de hoje é exatamente sobre isso. A tal da ambivalência na hora de tomar decisões importantes. E bem no centro dessa experiência, o que a gente encontra é um conflito tipo esse aqui. De um lado, tem aquela vontade de avançar, de ir para o novo, de crescer, sabe? Mas aí do outro lado vem a necessidade de preservar, de manter a segurança, de ficar com o que a gente já conhece. É uma tensão, nossa, uma tensão poderosa, que puxa a gente para direções completamente opostas. Pois é, e é exatamente aí que o desconforto aperta. Ele aparece justamente porque não tem resposta fácil, né? As duas direções parecem legítimas, ambas têm o seu valor. Aí a nossa mente, coitada, fica paralisada, tentando achar uma lógica, uma resposta racional, que na verdade nem se aplica aqui. E isso aparece em situações super concretas do dia a dia, né? Pensa bem, quem nunca passou por um dilema desses? Querer a estabilidade de um emprego, mas ao mesmo tempo sentir aquele chamado para mudar tudo. Ou então, querer muito um relacionamento próximo, mas ter aquele pavor de perder a própria autonomia. São desejos totalmente válidos, só que eles parecem simplesmente incompatíveis. E a nossa primeira reação, quase que instintiva, é tratar essa tensão toda como se fosse um problema de matemática. Sabe que precisa de uma solução rápida e lógica. A gente faz lista de prós e contras, tenta analisar tudo racionalmente, mas aquela sensação de dúvida não vai embora. Isso é por quê? Porque talvez a nossa abordagem, o jeito que a gente está olhando para isso, esteja errada desde o começo. Então, que tal a gente virar a chave aqui e mudar um pouco a perspectiva? E se essa ambivalência toda não for um defeito do nosso sistema, um erro no processo? E se, na verdade, ela for uma parte fundamental dele? Olha, essa é uma ideia que pode mudar completamente o jeito que a gente lida com essas escolhas. E aqui, olha, tá o ponto central de tudo. O que a gente sente não é bem uma indecisão por falta de clareza. É a presença de várias verdades dentro da gente. São partes diferentes de nós falando ao mesmo tempo, sabe? E o detalhe é, todas elas têm algo muito importante para dizer. Vamos só deixar essa pergunta ecoando um pouco. Imagina só, pensar na ambivalência não como um obstáculo que a gente tem que eliminar correndo, mas como um mensageiro. Um sinal de que a decisão ali na frente é realmente importante e merece, sabe, uma atenção muito mais profunda. E para entender essa ideia melhor, a gente pode buscar ajuda na psicologia analítica de um cara chamado Carl Jung. Ele nos dá um mapa, uma estrutura fascinante para a gente entender por que se sente tão dividido nesses momentos cruciais da vida. É que para o Jung, a nossa mente, a psique, não é uma coisa só, unificada. É mais como um ecossistema cheio de forças diferentes, desejos, medos, coisas que a gente sabe e coisas que a gente nem imagina que estão lá. E a ambivalência? Bom, ela é o que acontece quando duas dessas forças com o mesmo poder vêm à tona ao mesmo tempo, disputando a nossa atenção. E o mais importante aqui é o seguinte: as duas partes têm motivos válidos. Aquela parte que quer avançar, ela quer crescimento, quer experiência nova. A outra, que quer preservar, está buscando segurança, proteger o que já foi conquistado. Nenhuma das duas está errada. Pelo contrário, são vozes legítimas de quem a gente é por inteiro. Então, olha que interessante. Sentir essa ambivalência, na verdade, é um sinal de maturidade. É um sinal de que a nossa consciência saiu do piloto automático e está conseguindo enxergar a complexidade real da situação. As nuances todas, os tons de cinza. Em vez de ficar só no preto e no branco, no sim ou não. Ok, e se a ambivalência é um sinal tão importante, a pior coisa que a gente pode fazer é tentar calar essa voz correndo. O trabalho de verdade por essa ótica é outro, é aprender a sustentar essa tensão interna. Sabe, dar espaço, criar um ambiente para que essas vozes de dentro possam conversar. E vamos combinar, isso não é nada confortável. Exige uma paciência de monge. Exige que a gente tolere a angústia da incerteza. E talvez o mais difícil de tudo, se permitir ficar num lugar de não sei por um tempo, sabe? Sem sair correndo para qualquer resposta só para aliviar aquele desconforto. Só que essa espera não é em vão, ela tem um propósito muito claro. É exatamente nesse espaço de tensão que a gente consegue entender o que cada lado representa de verdade. Tipo, o que essa vontade de mudar significa no fundo? E o que esse medo de perder a segurança está tentando proteger? É um processo que vai revelando as coisas aos poucos.
E tudo isso nos leva ao grande objetivo por trás desse processo todo, que a gente já viu que é bem desconfortável. A ideia não é ficar paralisado, de jeito nenhum. É um movimento em direção a uma escolha que seja muito mais coerente com quem a gente é, por inteiro. E o mais legal disso tudo é que a solução raramente é um lado ganhar e o outro perder. O objetivo é bem diferente, é a integração. É achar um terceiro caminho, uma solução criativa que consiga respeitar o que as duas partes internas estão pedindo. Pensa nisso, é uma síntese, e não uma batalha. E no final desse processo, a decisão que surge pode até não ser perfeita, ninguém está dizendo isso, mas ela vem com um sentimento profundo de alinhamento. A escolha parece mais certa, não porque é a mais lógica do mundo, mas porque ela ressoa lá no fundo. Tem coerência. E com isso, a gente fecha o círculo. A ambivalência deixa de ser um problema, uma falha, e se transforma num indicador de qualidade. É como se fosse um selo, sabe? Um selo que garante que uma decisão realmente importante está recebendo o cuidado, a atenção e a profundidade que ela merece. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Diante da próxima grande encruzilhada, a pergunta muda. Não é mais como eu me livro dessa dúvida, mas sim como eu uso essa dúvida. A escolha passa a ser abafar essas vozes internas para ter uma resposta qualquer rapidinho, ou ter a coragem de escutar o que elas estão dizendo para entender o que cada uma está realmente pedindo. A resposta para essa pergunta pode definir todo o caminho que vem pela frente.